CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Pode trazer ela mais tarde à noite? Não, vai. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos estudar hoje a obra Devassando o Invisível, da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira. Adiante vai ler o Evangelho, para nós fazermos a prece e darmos continuidade aos estudos. Peraí. Deixa eu só botar meu óculos, por favor, porque eu não enxergo direito, não. A realeza de Jesus. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, o item 4. A realeza de Jesus. O reino de Jesus é deste mundo. É o que todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, muitas vezes, uma preponderância bem maior do que aquele que conduz a coroa. Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela sempre bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra muitas vezes é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos. Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos ao Sou Altivo, às irmãs queridas, pedimos a Dona Ivone, que nos faça entender o que nessa tarde for passado para nós. Que nos faça entender cada palavra que for dita, pois precisamos entender, precisamos guardar, precisamos saber da doutrina espírita. Peço a Deus, peço ao Sou Altivo, guia espiritual dessa casa, que ajudem-nos. Que seja então em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus. Que assim seja. Que seja em nome do amor, do nosso amor, do amor do Cristo Jesus
e de Deus nosso Pai, que damos por iniciado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo que estuda sobre as sutilezas da mediunidade. E paramos nesse capítulo na página 172. 172. Encontraram aí? Aí ele diz assim: durante o desprendimento parcial, lembra que a gente falou da psicometria? Falamos também da obsessão durante o sono. Falamos da obsessão durante o sono. E vamos ver agora um pouco mais. Durante o desprendimento parcial, sob a ação dos nossos mentores espirituais, temos tido ocasião de visitar. Não encontramos termos apropriados para esclarecer o que então se passa. Então vamos lá. Olha que coisa interessante. Está lá, Dilane, aí. Ó. Durante o desprendimento parcial, sob a ação dos nossos mentores espirituais, temos ocasiões de visitar animais como o boi, o cavalo, o cão e o gato. Então ela sai do corpo. No meu não tem isso, não. Tá aqui. Ah, tá. O boi, ó, o cão e o gato. O cão e o gato. Verificamos que o fluido magnético. No plano espiritual, isso, né? É. Ah, tá. Verificamos que o fluido magnético, o elemento etéreo em que se acham eles mergulhados, como seres vivos que são os mesmos que penetram os homens, onde estes se agitam. Daí essa correspondência vibratória que faz o ser espiritual do homem compreender o ser do animal. Então nós estamos estudando aqui o livro da Dona Ivone, certo? E ela, desprendida do corpo, ela vê esses animais que estão mergulhados no mesmo fluido do homem. Por isso essa ligação com o homem. Mas vamos lá, vamos ver o que ela quer dizer aqui. Daí essa correspondência vibratória que faz o ser espiritual do homem compreender o ser do animal, senti-lo, assim como aos dos reinos da natureza. Pois será bom não esquecer que somos essência de Deus, e como tal possuiremos todos essa capacidade, para a aplicação da qual apenas nos será necessário certo desenvolvimento vibratório ou psíquico. Ora, aqueles animais por nós sentidos e compreendidos no estado de semi-desprendimentos espirituais, se afiguram ao nosso entendimento e à nossa razão quase como seres humanos, sentindo nós por eles viva ternura e até profunda compaixão. Olha que coisa interessante. Vamos dar uma paradinha aqui. Ela vai falar, está falando agora no mundo espiritual, os animais. Então, quando ela saiu do corpo, levado pelo guia espiritual, ela viu os animais também fora do corpo, disse que estavam mergulhados igual a gente no mundo espiritual. E a mesma simpatia que a gente sente por um gato, por um cachorro, por um boi,
No mundo espiritual essa relação é a mesma. Você lembra uma vez que nós fomos ali na comunidade, num lugar muito precário, lá na Ilha do Porco, lá naquele lugar, e tinha uns cachorros lá, aliás, tinha umas pulgas que tinham cachorro, entendeu? Não era cachorro que tinha pulga, não. Então aqueles animais esquálidos, cheios de carrapato, de pulga, aquilo ali cortou o nosso coração, que a gente gosta de animal. E o espírito estava alisando ali o animal, né? Com piedade, você não lembra? Estava ali, com piedade. Então, eles sentem a mesma coisa que a gente sente. E o animal desprendido, ele fica perto do corpo, essa relação é a mesma, é o que ela está dizendo aqui. O boi, por exemplo, é o que ela vai dizer. Um deles, o boi, chegou mesmo a ver o nosso fantasma, pois se assustou quando nos achegamos a ele e lhe acariciamos a enorme cabeça. O boi viu o espírito. O boi viu o espírito. Nossos mestres hindus, que têm predileção pelos estudos da natureza e pelas pesquisas sobre a evolução da alma, levam-nos, às vezes, a visitar matadouros de gado. E o sofrimento que aí contemplamos, que coisa triste, hein? Dá vontade nem de ler, né? O sofrimento que aí contemplamos, envolvendo os pobres animais, as impressões dolorosas de surpresa, de terror e de angústia, olha só, o bicho sente tudo isso, que eles sofrem e que se infiltram pelos meandros da nossa própria alma, não seriam maiores, nem mais penosas, talvez, se tratasse de simples seres humanos. Olha que coisa. Imagine, ela está dizendo que o sofrimento dos animais, dos bois no matadouros, não seria diferente dos homens se estivesse no matadouro. Imagine uma fila, um atrás do outro, vocês, eu não, vocês vão para o matadouro, a passar naquela porta, o cutelo. Mas ali muitas vezes eles não sabiam que iam morrer. Imagine a gente aqui, um atrás do outro, sabendo que passar por aquela porta, nós vamos morrer. É uma angústia. O animal sente a mesma coisa. Mas não adianta a gente ficar com peninha se a gente come churrasco, né? Come o bife, né? Você faz o estrogonofe, né? Tadinho dos animais. A gente tem que agradecer muito os animais que nos alimentam. Se você, quem come carne de frango, peixe, eu não vou perguntar nem quantos quilos, eu acho que até toneladas, que nos alimenta durante uma vida inteira. Imagine, dos 4 anos de idade você começa a se alimentar e come carne até os 80 anos. Quantos bois morreram para você se alimentar? E a gente esquece de agradecer a Deus. E agradecer até o próprio animal, né? Que nos serve. Eu estava vendo aqui na internet, essa semana, foi anteontem ou ontem, que eles chegaram à conclusão agora que os crustáceos sentem dor. O caranguejo, a lagosta, e quando o homem joga ele na água quente, bota ele vivo ali, ele sente dor. Se for a ciência falando disso, deve estar ainda aí na nossa mídia, que eu vi isso aí ontem, anteontem. Eu tenho no WhatsApp, não vem num daqueles anúncios falando sobre isso, uma pesquisa que os cientistas fizeram. São seres vivos. São seres vivos. Aí você vê, ela falando, a dona Ivone, no caso ela foi ver o boi, mas o boi acho que estava no corpo ainda, né? Pelo que ela disse aqui. Eu vou ler de novo reto, daqui a pouco, para a gente pegar tudo. Quanto a outros animais, aos vegetais,
e a matéria inanimada, nada adiantaremos, uma vez que não temos lembrança de tê-los visitado. Ela não vai falar nem da planta, nem da formiga, nem do caranguejo, porque ela não visitou, ela não lembra. Mas a impressão que guardamos das 4 espécies citadas, o gato, o cavalo, o boi, o cachorro, foi profunda e enternecedora, como de semelhantes nossos. Ó, a dor foi profunda e a situação enternecedora, como semelhantes nossos, como se nós víssemos seres humanos sofrendo. Desses exames, o menos agradável às nossas recordações foi o do gato, cujas vibrações traduziam ao nosso entendimento psíquico sentimentos bem mais inferiores do que os dos outros. Ela viu que o gato tinha sentimento inferior ao do cachorro, ao do boi e ao do cavalo. Foi cavalo, né, que ela viu, né? Interessante, né? Interessante. Parece que tais estudos transcendentes e de pouca aceitação sobre a Terra, e realmente de pouca aceitação. Se alguém que nos ouve agora não tiver ideia espírita, esse pessoal, ó, né, varia. Quer dizer que a gente varia. Então essa é a experiência da Dona Ivone, quando ela sai do corpo. Parece que tais estudos transcendentes de pouca aceitação sobre a Terra, a par da cosmologia e outros empolgantes, profundos, como a astronomia, a arqueologia, etc., fazem parte da iniciação superior a qual somos chamados, e que tanto serão permitidos ao espírito desencarnado como ao encarnado durante o sono, dependendo apenas da sua aplicação ao estudo e da vontade de progredir. Daí advindo então as descobertas que de vez em quando surpreendem o nosso globo. Algumas descobertas que surpreendem no nosso globo terrestre, né? E o fulano de tal descobriu isso no animal. Por exemplo, como a gente viu aqui dos crustáceos. Deixa eu ver se está aqui ainda. Eu acho que foi ontem. Se foi ontem, ainda está aqui. E se tiver, eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. De quem? Dos crustáceos que sente dor. Crustáceo? Crustáceos. Deixa eu ver se está aqui ainda. Ele já mudou aqui, senão eu ia ler para vocês, que eu achei interessante. Não está não, já saiu daqui. Mas vamos lá. Como é que é o nome? Crustáceo, caranguejo, camarão, lagosta, tudo isso é crustáceo. Siri, não tem mais não. Tinha aí uma pesquisa dizendo que esses animais sentem muitas dores. Alguma coisa a colocar? Mexilão. São seres vivos, com certeza sente dor, né? Nós é que somos insensíveis. E aí também não vai ter como fugir, porque tem que servir como alimento. Tem que servir como alimento. Mas a gente está vendo, a gente está crescendo. O ser humano está crescendo, que eu digo, em termos de inteligência, de moralidade. A gente está vendo que você pode substituir a proteína animal por outro tipo de proteína. A gente tem os vegetarianos, né? Por força do trabalho, aqui na casa, a gente vai deixando de comer, vai deixando. Há alguns anos atrás, eu não me via sem comer uma proteína animal. Mas agora não faz muita diferença.
Não é que eu não goste, eu não como pela disciplina do trabalho, mas eu gosto de peixe, gosto. Mas a gente vai evitando por causa do trabalho, aí você vai trabalhando mais, aí você evita outro dia, e você chega à conclusão de que você não precisa comer tanto quanto você comia. Você vai diminuindo, e se tiver uma boa cozinheira que substitua a proteína... Tadinho dos bichos, por isso que eu sou alérgica a esse povo, porque eles sentem dor porque ainda cozinha. Ela achou aqui, ó, tá aqui, ó. Lulas e caranguejos sentem dor e não devem ser cozidos vivos, diz estudo. Tadinho do bicho. E a gente vê as pessoas jogando a panela quente, cozinhando, às vezes bota a panela com água, fecha a panela, como eu já vi, e deixa o bicho ali devagarinho, vai esquentando a água. Ó, o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido e Inglaterra, né? Anunciou o que muitas ativistas e membros da comunidade científica defendiam há um tempo. Lagostas, polvos e caranguejos são seres sencientes. O que são seres sencientes? Tem sensibilidade. Ou seja, tem capacidade de passar por sensações e sentimentos de forma consciente, como a dor e prazer, por exemplo. O comunicado teve como base um relatório da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, que avaliou 300 estudos científicos sobre decápodes. Decápodes é caranguejo, lagostas, por exemplo, e cefalópodes, como polvos e lulas, e concluiu que esses animais devem ser tratados como seres capazes de sentir ou perceber através dos sentidos. E continua aqui a pesquisa, e eu não vou ver mais, que para não. Interessante esse estudo, não é? Interessante. Nós já começamos a fazer alguma coisa, plantando lá em Teresópolis, Oropronobis. O quê? Oropronobis. Oropronópolis. Lá em Minas tem muito. Ela tem bastante proteína e faz parte da culinária Da carne, mineira. O que é uma planta? Eu não conheço, não. Oropronópolis. Conheço nada. Mas eu não conheço. Mas aí, hoje você tem o vegetariano, você tem o vegano, que é mais radical, né, do que o vegetariano, não come nem ovos, o vegano. Tem uma menina que vem aqui, e aquela moça bonita que você falou que ela achou ela muito bonita, ela vem aqui e ela é vegana. E de vez em quando ela traz um pão que ela faz em casa, que é uma delícia. E o pão mata a fome, sacia a fome. Tem uma porção de coisa no pão. Tem linhaça, tem tudo o pão. Então, eles sabem preparar alimentos e não sentem vontade de comer carne. Porque o animal, ele tem um corpo, mas ele também, ali está, eu não vou dizer uma alma. Ele tem alma? Tem, mas não é uma alma como a nossa. Ele tem um princípio inteligente, mas ele sente dor, claro que sente. Aqui, ó, Sanilton, é ele aqui com flor. Ela está dizendo aqui o Panópolis, parece Margarida. Orapronopis, é da Pereschia aculeata, flores e folhagens. Diz que tem mais proteínas do que a carne. Eu não conhecia, sabia? Não conhecia. E tudo é uma questão de educação. Já até comeu, o Caberê já fez até para o senhor ali. Fez? Fez. É uma questão de educação.
Faz com galinha elas. É porque a nossa alimentação é a base de carne. Mas, enfim, ninguém está condenando quem come carne, não. Né? Ninguém está condenando. Né? A carne alimenta a carne, enfim. Mas vamos lá. Mas sabemos que o animal sente dor, sensação, sentimento. Nós temos visto muito hoje com a tecnologia, com as pesquisas, vídeos de animais que foram socorridos por homens e o homem, por um motivo qualquer, se afasta algum tempo, um período, e quando ele volta, o animal fica enlouquecido, né? Enlouquecido. Ele defende. Eu vi aqui, e estou aqui corroborando com um estudo feito pela nossa querida irmã Ivone. Eu também, essa semana, de vez em quando eu coloco ali no WhatsApp para eu me distrair, vendo sobre os animais. E o homem vinha, e foi lá nos Estados Unidos ou no Canadá, e uma matilha de lobos o cercou, foi cercando. E quando eles estão com fome, eles comem até o ser humano, o cercou. E ele ficou parado, tá aqui não, também a gente acha aqui, tá? Ele ficou parado e falou assim, não vai ter jeito. Ele já era um senhor de idade. Quando, para surpresa dele, ele cuidava dos cavalos, ele adorava os cavalos. E tinha um cavalo que era o mais manso, que ele montava. Os lobos comeram o bichinho. Não, o cavalo, quando viu, correu, saltou lá do cercado e foi defendê-lo. E quando ele veio defendê-lo, os outros cavalos vieram também. E cercaram ele e encararam os lobos. E os lobos foram embora, com medo dos cavalos. Formaram uma tropa de choque. De cavalos. Aí você vê, o animal tem sentimento ou não tem? Mas sabe de uma coisa? Minha filha, ela tinha um pitbull, né? Aí ela tinha que ir para Portugal. Aí ela falou, mãe, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? Eu ficar sem Fidel, eu não posso levar o Fidel. Aí eu falei assim, não, mas o Fidel não vai ter o Fidel aqui em casa. Bota um microfone ali, Nixon, porque as pessoas de casa não escutam. Aí é bom entregar ali, vai ali, por favor. A nossa amiga está falando do Fidel, mas é o Fidel Pitbull que ela tinha, viu? Não é o camarada lá de Cuba, não. Fidel. Aí várias pessoas quiseram ficar com o Fidel e eu fui e levei o Fidel. Levei Fidel para Niterói, levei Fidel para São Gonçalo, mas ele não ficava na casa de ninguém. Aí ele chorava, e o pessoal ligava, eu tinha que ir lá pegar o Fidel. O pessoal pegava para doar e... Deixa ela contar. Oi? Conta, continua. Aí eu sei que eu fui levei em vários lugares. Por fim, uma pessoa de Guaratiba, da pedra, né, que o Sepetiba, Guaratiba, falou que ia ficar com o cachorro, porque ele adorava cachorro. Eu falei, Marcela, você já está e estava se aproximando o dia dela ir embora. E eu falei, eu vou acabar tendo que ficar com o Fidel, porque eu não ia deixar o bichinho na rua, né? Menina, eu fui lá para Sepetiba, deixei o cachorro lá. Nesse dia, ele era criado livre, desde pequenininho com as crianças, e ele não agredia ninguém, apesar dele ser um pitbull. Deixei ele na casa desse rapaz lá de Guaratiba, menina, ele chorou, e não ficou. Aí no dia seguinte eu tive que ir lá novamente pegar o Fidel. Trouxe o Fidel. Aí um dia, e a Marcela ia viajar no domingo. Quando chegou na sexta-feira, e ela chorando, ela desesperada, aí o rapaz ligou para ela, falou assim, olha, eu vou ver seu cachorro. Quem sabe, me falaram que você está doando o cachorro, eu vou pegar. Você acredita? Contado, ninguém acredita, menina. Quando ela me contou isso, eu chorei muito. O rapaz chegou lá na casa dela, ela morava em Vargem Grande. Ele parou o carro na porta, bateu lá na casa dela, o cachorro veio lá de dentro,
E você acredita que ele entrou no carro do rapaz? Ele entrou, e ela ainda não tinha acertado nada com ele, não tinha ficado em lugar nenhum. Ele pegou, entrou, ele abriu a porta do carro e ficou conversando com a minha filha no portão. Ele saiu de lá da casa, entrou no carro dele, não saiu do carro do rapaz e foi embora. Agora você entende uma coisa dessa? Pois é. Aí você vê que realmente ele Tem sentimento. tem sentimento. É. E quando ele viu que não tinha jeito, ele foi para uma casa, não gostou dos donos, foi para outra, não gostou. E quando viu aquele rapaz, você não tem jeito, eu vou ter que me separar dela. Agora eu entendi que ela vai ter que ir embora. Então eu vou para a casa desse aí, desse eu gostei. Aí ele foi. Olha, Até para resolver o problema dela, de quem ele gostava. Hoje, às vezes, Eu acho que ele está mais para Maria Gasolina. Ele gostou do cara que tem eu carro. fico até emocionada quando eu conto esse caso, porque eu falo assim, gente, como é que pode, né? Que você vê. Aí às vezes eu estou falando com ela lá em Portugal, aí eu falo assim, Marcela, você tem notícias do Fidel? Ela fala assim, mãe, não vamos falar nisso não, vamos falar de outra coisa, porque ela sente saudade. Pois dele. é, sente. Sente. É. Só que a memória do cachorro é diferente da nossa, né? É, mas não esquece não. Não esquece. Lembra. Então vamos lá para o segundo grupo de ideias aqui. Então a gente já viu que os animais têm sentimentos, né? Cuidaremos a seguir da psicometria de ambiente. O que é psicometria? De ambiente. Não, agora é o outro, agora é do ambiente. Ele falou lá atrás. O que é a psicometria de ambiente? Então vamos lá. A psicometria do ambiente, não, o médium que tem a psicometria, por exemplo, eu estou aqui com a aliança da Lourdinha aqui. Aí ele vai pegar um objeto que foi da pessoa, encarnada ainda ou desencarnada, e ele vai perceber, essa pessoa é assim, 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 vai sentir tudo da pessoa, como ela era no objeto que a pessoa usava. Tá? Porque fica impregnado aqui dos sentimentos, da personalidade, tudo. Interessante isso, né? Parece até que na aula passada você deu um exemplo da pedra. Foi tirada do local tal, e a pessoa, quando botou na mão, sabia de onde foi tirada. Isso, a gente estudou isso aí na aula passada. Agora, ali foi a psicometria dos objetos, agora do ambiente. Por exemplo, se você for num rio, for numa rua de rio, trazer aquela pedra tirada do rio para sua casa, você está trazendo energia do rio. Sim, está impregnado ali daquela experiência, né? daquele, não vou chamar de experiência. Para o médium, como nós estudamos semana passada, ele sabia que a pedra era do vulcão, da árvore, quando ele pegou uma casca da árvore, também o médium tem uma sensibilidade danada, né? Perceber tudo. Agora vamos ver do ambiente, que é muito interessante. Ó. Cuidaremos a seguir da psicometria de ambiente, a qual a revelia do sensitivo lhe permite rever em um ambiente qualquer as ocorrências ali verificadas muito antes, às vezes mesmo há séculos. Então o que é? Você vai, por exemplo, lá na Palestina, onde aconteceu a crucificação do Cristo, o local que ele foi condenado, tudo que ocorreu ali. Tem médium que vai lá, tem muita sensibilidade, ele sente tudo. E alguns até eles veem as cenas, vê tudo. Vê tudo. Aqui tem psicometria ambiente. Não sei que canal é esse aqui, mas ele está dizendo aqui, ó, nos estudos sobre fluidos preservados em obras fundamentadas no Espiritismo, anotamos que cada um de nós carrega consigo uma atmosfera fluídica, como o caracol a sua concha, fluido que deixa vestígio à sua passagem, que a matéria inanimada absorve potencialmente. Então tem aqui casos, vários casos, tem um aqui da dona Ivone.
Tenho aqui da Dona Ivone, que eu vou até ler, tá? Gostei disso aqui, muito interessante. Mas vamos ver aqui o que ela traz e depois eu vejo aqui o caso da Dona Ivone. De repente está aqui o mesmo caso. Eu acho que está mesmo. Aí a Dona Ivone contando: visitamos certa vez uma amiga de nossa família, cuja residência muito antiga, de aparência senhorial, datava a data do Segundo Império. É a que está aqui da Dona Ivone, essa aqui. É isso mesmo. Datava do Segundo Império. 1800. Então ela foi na casa da amiga, que era uma casa antiga, que datava o Segundo Império. Tratava-se de uma chácara já arruinada, localizada em adiantado subúrbio do Rio de Janeiro. Nossa visita, que se estendeu por 6 dias consecutivos, necessariamente nos obrigou a pernoitar na dita residência outras tantas noites. Não nos foi possível, porém, conciliar o sono na primeira noite ali passada, enquanto que nas subsequentes, apenas pela madrugada, repousamos ligeiramente, o que nos debilitou, alterando a saúde. É que o que ali acontecera durante a escravatura, pelos meados do Segundo Império, nos foi revelado pela própria ambiência, onde os fatos ocorreram, fotografando-se as imagens, provavelmente nas ondas etéricas, de que se trata o senhor Myers. Myers foi um pesquisador inglês do magnetismo. Aqui, nessa reportagem aqui, que ela abriu, a Dilane, tem até uma fotografia de escravos, ó, sendo conduzidos. Dá para ver daí? Conduzindo coisas na cabeça, estão aqui. Então, o que ela está dizendo aqui? O que ela está narrando? Que ela foi para esse lugar, não conseguiu dormir, né, por causa da ambiência, e começou até a ficar doente, ficar doentada, debilitada. Aí ela percebeu ali as cenas aqui, ó, ela via as cenas dos escravos ali. Ela viu essas cenas aí. Ela vendo as cenas todas. São essas que estão desenhadas aqui que ela viu. Né? Essas que a gente mostra aqui, ó. Eu mostrei para vocês. Porque ela dita aqui, ó, se delineara, ó, vou voltar um pouquinho. Onde é que eu estou? Nossa visita, que se estendeu por 6 dias consecutivos, necessariamente nos obrigou a pernoitar na dita residência outras tantas noites. Não nos foi possível, porém, conciliar no sono na primeira noite ali passada, enquanto que nas subsequentes, apenas pela madrugada, repousamos ligeiramente, o que nos debilitou, alterando a saúde. É que o que ali acontecera durante a escravatura, pelos meados do Segundo Império, nos foi revelado pela própria ambiência, onde os fatos ocorreram, fotografando-se as imagens, provavelmente nas ondas etéricas de que se trata Myers. Então ela via no ambiente tudo o que aconteceu. É como se eu fosse hoje lá na casa da Cibele de quê? Mendes. Fosse lá na casa da Cibele Mendes e visse tudo o que aconteceu hoje lá, ontem, antes de ontem, tudo o que aconteceu. A Cibele fica aqui, não está mais lá, mas isso aqui que é psicografia ambiente. Ela percebeu tudo, e ela percebeu coisa que já tinha acontecido há mais de um século. Estava lá impregnado. A gente impregna o ambiente. Vou trazer um pouquinho aqui para a gente. O que a gente está fazendo aqui na casa espírita? Você está entendendo? Agora que você entendeu? A gente está impregnando o ambiente aqui dos nossos estudos, do nosso trabalho, nossos sentimentos. E quem entra aqui se sente bem, porque aqui não é um lugar de briga, de confusão, é um lugar de estudo, de oração, de paz.
Daí cada lar tem uma ambiência diferente. Você vai na casa de uma pessoa, você se sente bem. Você não é médium psicométrico. Você não é. Mas você vai numa casa, pô, mas que casa boa, agradável. Mas que lugar esquisito, se quer logo ir embora. Não tem assim? Por quê? Independente da casa ser pobre ou ser rica. Porque ele está impregnado dos sentimentos, dos pensamentos das pessoas que ali moram. Então nós temos que fazer da nossa casa um ninho aconchegante. Que você, quando sai de casa, você fica doido para voltar para casa, para a tua casa. Por mais que vocês vão fazer uma visita na minha casa, vocês querem voltar para a casa de vocês para descansar. Então a gente tem que preservar a nossa casa, nosso lar. Por isso cada lar é um diferente, um do outro. E cada situação, vamos supor, umas pessoas moram 10, 20, 30, 40 anos, depois vem uma outra situação, depois vem uma terceira. Ó, lá do Brasil Império, quantas pessoas devem ter morado nesse lugar? Mas quantas famílias? 10 famílias? Fica tudo impregnado ali. Ela entrou, ela sentiu o que mais marcou, por causa da escravidão, que é uma dor muito grande, né? E então ela percebeu tudo isso, muito sensível, ela percebeu. Mas fica a chamada de atenção para a gente preservar o nosso lar, com oração, com entendimento. Aí continua a Dona Ivone. A chácara fora uma fazenda de escravos. Assistimos ali então às cenas típicas da escravatura. Desapareceram as ruas atuais que estruturam o bairro, a paisagem que compõe o panorama do momento. As nossas percepções espirituais, aí bota aqui entre parênteses, estávamos em vigília. O que víamos não era como em sonho, nem durante os transportes, mas em nosso estado natural, embora estivéssemos já recolhidos. Quer dizer, ela estava acordada, ela não estava sonhando, ela não estava dormindo, ela estava vendo, ela estava sentindo. Então ela viu que aquela chácara tinha sido uma fazenda de escravos. Se denelhara a fazenda antiga, as senzalas, os milharais, o canavial, a movimentação cotidiana acompanhada do cântico dolente e magoado dos escravos, que eles cantavam, né? Mas não iam cantar uma coisa alegre, né? Um canto triste. Eram escravos, não tinham perspectiva de nada. Se não fizesse direito, apanhava. Separavam os filhos deles. Triste, né? Iam e vinham em suas lides obrigatórias, sobraçando pesados cestos ou carregando à cabeça sacos ou feixes de lenha e ferramentas, ou batendo enxadas e etc. Toda a incitação de um dia de trabalho numa pequena propriedade rural objetivou-se aos nossos olhos espirituais atônitos, que não chegavam a compreender o que passava. No pequeno pátio lateral, para onde deitavam janelas e portas do aposento que ocupávamos, separado do terreiro fronteiro por um muro, típica obra de cantaria que denunciava o labor do braço escravo, vimos uma escrava trajada de saia preta e camisa de algodão cru, lenço branco à cabeça, mexendo com enorme colher de pau em um grande tacho de cobre, cujo conteúdo refervia sobre um fogão de pedras e tijolos no próprio chão, parecendo tratar-se do sabão de cinza, fabricado em casa, o que era comum pela época, e até há bem pouco tempo, em certas cidades do estado de Minas Gerais. Outra escrava, no mesmo local, em plano aéreo, pouco mais elevado, surrava com uma palmatória um moleque, provavelmente seu filho, regulando 8 a 10 anos, o qual, de bruços sobre os joelhos,
esperneava gritando sem parar. E vimos um velho escravo atado ao peilourinho pelos pulsos para o suplício do chicote, o qual chorava e gemia angustiadamente, invocando o socorro divino. Aqui é muito bom esse estudo. Olha, ela viu isso tudo. Ela viu essas cenas todas. Era real ou irreal? Era real. Real, aquilo aconteceu. Não era no momento, mas eles deixaram as marcas deles ali impregnadas. Aí você vê um escravo, porque era negro, estava num pelourinho, vocês já viram o pelourinho, mão assim, atado, amarrado no tronco, e o outro sem dó, sem piedade, metia o chicote nele, porque ele era bicho, era burro de carga, não tinha sentimento nenhum por ele. Mas alguns senhores gostavam das escravas, né? Abusavam delas. Era bicho, mas abusava das escravas. E quando elas engravidavam, quando não matavam, mandava matar o bebê, vendia logo, dava logo. Não tinha sentimento. Aí você quer que vai ter sentimento pelo caranguejo? Você quer que vai ter sentimento pelo cachorro, pelo boi, pelo... Então, infelizmente foi isso que aconteceu. Marcou tanto que foi isso que ela viu ali naquela situação, naquele lugar que ela estava. Esse estudo é muito bom, que o que ela ensina para o médico, ali na frente você vai ver. Né? É a experiência dela. Nossa, Meu Deus do céu, meu anjo da guarda, tenha dó de mim! Enquanto se repetiam os estalidos do chicote acionado pelo capataz. Ó. E surpreendemos ainda, cremos que perfeitamente materializada e não retratada nas ondas etéricas, uma dama de aspecto senhorial, esbelta e bonita, com longos e amplos vestidos em tafetá, azul forte. O que é vestido tafetá? Você sabe? Então vamos lá, uma seda mais encorpada, vestido em tafetá azul forte, cabelos muito negros e luzidos, penteado com esmero, brincos de pingentes de ouro, tão compridos que lhe iam quase aos ombros, colar amarelo reluzente como de ouro, um laço de veludo negro ornando o topete dos cabelos, e até mesmo o ruge do tafetá e das saias engomadas, ouvimos quando de suas idas e vindas pela casa, passando por nós como se tratasse de uma pessoa. Tais cenas e movimentação, no entanto, eram confusas, como incrustadas umas nas outras, sem sequência lógica ou enredo previsto. Então ela está dizendo que ela viu aqui, não era mais os escravos. Essa era a senhora, né? Bem vestida, brinco de ouro, andando para lá e para cá, e ainda as cenas da escravidão ali. Não tinha uma ordem, ela andando para lá e para cá, na casa, as cenas dos escravos que aconteceu algum tempo atrás, alguns séculos atrás. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Vocês entenderam? Maria? Muito bem. Nota da médium. Não fora a assistência dos nossos guias espirituais e ainda a operação psíquica para a imunização do médium, a que já nos referimos a estas cenas suportadas por nossa faculdade durante 6 noites consecutivas, provavelmente teriam alterado o nosso sistema de vibrações mentais, ocasionando um gênero de obsessão. Nada nos sucedeu, porém, a não ser o aprendizado que fizemos com providencial visita à nossa amiga. Olha só, essa nota aqui da médium, essa observação é muito importante. Por quê? Ela só não ficou louca, doida, não teve problemas sérios de uma obsessão por causa dos guias que estavam protegendo ela.
Então, muitos de nós, indo num lugar desses, dependendo da nossa sensibilidade, a gente vai sofrer muito. Médio sensível sofre muito. Sofre muito, vocês estão entendendo? Estou coçando meu nariz. Médio sofre muito. Que aquilo foi um aprendizado para elas. Um aprendizado. E está sendo para a gente aqui agora também. Tá? E você não entende. No dia imediato, a primeira noite que ali passamos, participamos a nossa amiga, cujas ideias eram igualmente espírita, a singularidade observada, tendo cuidado, porém, de omitir os detalhes mais fortes, visto que poderíamos não ser devidamente compreendidos. Ouvindo-nos, o relato do velho escravo ou pelourinho respondeu excitada. Então ela falou com a dona da casa o que ela sentiu, o que ela viu, não falou tudo, né, para não espantar, mas falou. Mas quando ela falou do escravo que estava lá, vamos ver o que a dona disse. Esta chácara foi uma fazenda de escravo ao tempo do Império. Ainda existem nos fundos do quintal as ruínas de um pelourinho. Com efeito, levando-nos a uma pequena elevação existente nos fundos do extenso terreno, contemplamos o pedestal em cantaria pesada, ainda quase intacto, e os restos da coluna, dos quais eram amarrados os pobres negros para serem açoitados. Então a dona da casa já sabia, e levou lá, ó, aqui tem um pelourinho aqui, uns restos. Quer ler um pouquinho? Continua, Dilane. E diante dessas ruínas... Estou vendo o vestido de tafetá. Vestido de tafetá, que ela está vendo. Está a moça aqui com vestido de tafetá. Uma seda encorpada. Tá bom. O senhor está onde? No dia imediato? Diante dessas ruínas, nossa alma chorou enternecida. Nossa alma chorou, cadê? Diante dessas ruínas, nossa alma chorou enternecida, elevando uma prece fraterna em intenção dos pobres velhos, cujo drama entrevíramos na véspera narrado pelas próprias vibrações locais e também pelos seus algozes, que certamente, por meio de uma reencarnação reparadora, andará pelas ruas do próprio Rio de Janeiro, a exercer o bem em desagravo das odiosas atitudes do passado. Então, provavelmente o algoz, aquele que chicoteava, estava andando aí pela cidade do Rio de Janeiro, em desagravo das odiosas atitudes do passado. E a gente vê muitos casos aqui, hein? Muitos casos ainda que remontam à época da escravidão. A gente teve um caso muito interessante de uma criancinha. Tivemos um caso de uma criança, deve ter o quê? Uns 2 aninhos no máximo, mas sofre muito. E os médicos, com vários diagnósticos, inclusive dizendo que ele não ia demorar muito tempo na Terra, dando 3, 4 meses de vida. E se falando de umas doenças estranhas e esquisitas. Quem? Uma criança que teve aqui, que a gente começou a atender, tá lembrado? O senhorzinho Manuel. Não, o senhor Joaquim. Seu Joaquim? Esse é o senhor Joaquim. Está desligado. Ele não é uma criança. Você não sabe o que ele nos fez. Então ele estava sofrendo toda a ação daqueles que ele escravizou e torturou. Os pais muito sofridos, porque vê uma criança muito bonitinha no colo, não sai do colo, não para de chorar, não dorme. É a ação dos escravos cobrando o que ele fez. Uma vez, a gente pede, né, a gente está aqui estudando, não estamos aqui expondo, estamos expondo a dor, mas não
o ser, porque vocês não sabem nem o encarnado quem é, nem o desencarnado quem é. E desde já a gente pede a Deus por esse desencarnado. Ele falou, olha o que ele fez com os meus olhos, ele arrancou os meus olhos. E você está com pena dele? Ele não é uma criança, ele é o senhorzinho fulano de tal. Graças a Deus, né, graças à ação dos espíritos, a vista, a visão, eu estou falando porque a visão dele voltou, ele passou a enxergar, ele reencontrou os seus familiares, a sua esposa, os seus filhos, que tinham sido também separados dele, e o final foi feliz, graças a Deus, para esse espírito. Que Deus, onde ele estiver, que Deus o abençoe. Então essa foi a realidade da escravidão. E a Dona Ivone percebeu tudo isso. E eu estou dizendo, ainda hoje se repercutem aqui a situação da escravidão. Nós temos grandes karmas aqui no Brasil, né, como o karma da escravidão, um karma pesado. Por falta de outra palavra, eu estou usando uma palavra sânscrita, karma, não é uma palavra espírita, mas é um karma que a gente leva da escravidão. E um outro... Pois é, ainda tem muita dor e muito sofrimento impregnado nesses lugares. Hoje, quase 20 anos, após essa visita, no mesmo local ergue-se belo edifício de apartamentos residenciais. Detalhe sugestivo e singular. Nessa mesma residência, algum tempo depois, o espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes forneceu a nossa visão espiritual, quadros expositivos do seu romance, mais tarde ditado por intermédio de nossa psicografia, a Tragédia de Santa Maria, em cujas páginas existem cenas do tempo da escravatura no Brasil. Então, olha só, a gente terminou aí o estudo, a gente termina por aqui, ela dizendo que nesse local onde ela viu tudo isso tem um prédio, um edifício. E, no entanto, estava toda a ambiência impregnada pelas dores da escravidão. Depois isso aí foi trazido no livro Tragédia de Santa Maria, que vocês devem comprar aqui na nossa livraria e ler, que é muito bom, um belíssimo romance, um belíssimo romance. Que mais? Falta um. Então, uma obra espírita, um romance mediúnico, deve ser doutrinário, educativo e moral. Conteúdo moral. Tudo bem até aí? Gostaram do estudo? Muito bom. A gente vai parar por aqui, acabou, já deu 1 hora de estudo. Só vamos parar 1 hora, não vamos mais, quem tem que atender a menina, e tem que atender ele ali, e daqui a pouco a gente tem que ter aula. Ela ali, ó. Ela E ela. e a Cibele. Então, Tem que Deus... atender a Mônica, o Guilherme e a Cibele. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos muito a Dona Ivone, que trouxe a sua experiência e que nos deixou aqui atentos, ligados na história e na dor, fazendo com que pensemos mais, modifiquemos as nossas atitudes com relação aos animais que tanto sofrem, irmãos nossos que tanto sofrem. A compreensão do nosso querido Espírito Francisco de Assis, que chamava os animais, os seres inferiores da criação, como irmãos. E assim todos nós devemos ver, enxergá-los, senti-los e preservá-los das dores, dos sofrimentos, e respeitando os seus sentimentos, bem como a dor daqueles que sofrem, que choram,
quando verificamos um ambiente impregnado desses sentimentos, como, por exemplo, deixados pela escravidão, no exemplo trazido pela nossa irmã Ivone. Que Deus tenha misericórdia desses irmãos nossos, seres humanos que foram tratados como animais, sendo escravizados. Que eles sintam nessa prece o nosso anseio de liberdade, de progresso, de alívio, de esperança, de luz em seus caminhos. Bem como que a nossa humanidade amadureça para a vida que existe em torno de nós. Obrigado por tudo, obrigado a essa casa, ao nosso irmão altivo, aos benfeitores aqui presentes, a minha amada e querida Lourdinha. Que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor. É em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, da nossa querida Ivone, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que encerramos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.